Salvem, queridos colecionadores! Estou aqui na área onde a gente tem aqui dois terrários aquários, né? Carinha antigo, 3, 4 anos aí. E esse carinha aqui eu acabei fazendo uma limpeza. Tinha algumas plantinhas remanescentes aqui. Condicionei em outros cantos aqui do meu cultivo, da minha casa. E agora eu vou estou transformando esse carinha num aquário, numa estufa apropriada para desenvolvimento dessas inúmeras plântulas aí que vocês têm visto, tá? Em média aqui eu tô com umas 15 variedades de criação e agora é um momento oportuno para pegar um terrário como esse, um aquário na verdade como esse, e começar a fazer esse trabalho de crescimento, né? Quais são as condições ideais que eu tenho aqui? É um aquário de 100 litros, com um potinho daquele porte eu vou conseguir condicionar umas 30 mudas variadas, né? De criações variadas. E os benefícios são de uma estufa úmida, tá? É um aquário tampado, com isso a gente consegue manter a umidade interior. Eu vou deixar um fiozinho de água na base aqui do aquário depois que colocar todos os vasinhos, conjugado, fiozinho de água conjugado com um substrato bastante aerado. É uma técnica aqui que eu tenho aplicado na maioria das minhas plantas. Vocês podem notar que muitas vezes eu rego os pratinhos e não necessariamente os vasos, né? E isso tem sido muito eficiente, não tem gerado podridão nas raízes nessa conjugação de água no fundo dos vasos com um substrato muito aerado e com pouca matéria orgânica, tá? É um substrato extremamente leve e poroso, com base em carvão, perlita, casca de arroz carbonizada, chips de coco ou casca de pinos bem miudinha, e aí a fertilização com cote bocache e Monstera Lab na adubação foliar. Com tudo isso, conjugando essas duas características de substrato muito inerte, muito poroso e leve, com o fiozinho de água aqui, eu tenho tido um cultivo bastante interessante, sem o medo aí da podridão nas raízes, da podridão em caules e etc, tá? É bom reforçar sempre que essa aguinha nos fundos dos vasos trabalha em conjunto com o tipo de substrato que eu tenho aplicado aqui para as minhas plantas, tá? Com o aquário tampado aqui, a gente mantém a umidade alta constante. A aguinha na base também vai ajudar a manter essa umidade alta constante, que é muito fundamental e importante para as pequenas mudas se desenvolverem bem. Vocês notam aí como que as mudas maiores já, jovens adultas aí, desenvolvem raízes aéreas muito eficientes, saudáveis e amplamente produtivas em ambientes como esses, que sintetizam muito bem os hábitats originais, e com isso a gente tem uma produção muito ávida, muito vigorosa de raízes aéreas, tá? Que acabam muitas vezes assumindo até o papel das raízes subterrâneas. A temperatura local já está muito mais estável, uma amplitude térmica pode até existir, mas as mínimas são mais altas já. A gente está com mínimas aí de 18 graus, né? Em climas de subbosque essa temperatura é muito comum até, e máximas aí que tá sem limites. Vamos torcer que fique na faixa dos 30, não suba mais do que isso, principalmente no verão. O fator temperatura é o único que, pelo menos na maioria das casas no Brasil, a gente não tem controle do aquecimento, né? A exceção aí de algumas casas lá no sul que devem ter sistema de calefação para evitar os dias muito gelados, abaixo de zero e tal. Mas a maioria das casas no Brasil a gente não tem sistema de aquecimento. Então o controle aqui da temperatura fica à disposição da própria natureza local, né? E por fim, o sistema de iluminação. A lâmpada anterior estava fraca já, estava falhando, os LEDs estavam queimados. A lâmpada anterior durou aí 3, 4 anos, tá? E aí eu aproveitei e comprei de outra marca aqui. É a marca Soma S80, tá? Tem em torno aí de 30 watts, em termos de potência não é extremamente forte. É uma versão aqui com as grow lights, né, com os sistemas de LED
nas cores, tem até verde no caso dessa lâmpada, mas o essencial aqui são os brancos, visualmente brancos, os vermelhos e os azuis. Os verdes, que são os tons médios na curva, no espectro, vamos dizer assim, eles são importantes para crescimento vegetativo, para desenvolvimento das raízes, mas não são tão importantes, essenciais assim como os tons vermelhos e azuis. A intensidade, como eu falei, não é alta, em torno de 30 watts, se eu não me engano 28 watts. E o que é mais importante aqui, quando o assunto é iluminação, é a qualidade do espectro de cores, tá? As cores que vão estimular e energizar a planta para que ela desenvolva todos os aspectos fundamentais, raízes, vegetação, fase vegetativa e futuramente inflorescência, tá? Só que os efeitos de inflorescência aqui são os menos relevantes na ocasião, porque eu quero basicamente um crescimento mais acelerado, como eu tenho lá nas estufas verticais, tá? Eu quero que as plântulas, da melhor maneira possível e mais rapidamente possível, a gente está falando então de eficiência e eficácia, eu quero que elas cresçam aí muito bem, felizes e o mais rápido possível. Essa marca Soma é basicamente uma marca destinada a aquário plantado, não é das mais caras, tem um preço relativamente médio aí, é meio que reconhecida pelos aquaristas mais amadores, iniciantes. No meu caso, eu não quero nenhuma luz muito intensa, tá? Eu não preciso de intensidade de luz, como muitos aquários marinhos precisam, mas eu preciso o quê? Da qualidade de novo. A qualidade da curva de cores é o essencial para o crescimento de plantas que a hábitat original são de subbosque, então intensidade em si não é o fundamental. O fundamental é exatamente que os fótons coloridos atinjam as partes verdes das folhas, tá? Vocês vão notando então que aqui no Jardineiros Urbanos Pro Fly eu testo diversos modelos, diversas marcas, diversas configurações de lâmpadas, né? E no geral, na média, todas elas entregaram aí um resultado satisfatório. A única questão da anterior que existia aqui é que os LEDs queimaram, então o tempo de vida dela não foi tão interessante assim. Tem um sistema de iluminação de aquário aqui que já estão há 6, 7, 8 anos e não tem nenhum LED queimado na estrutura aqui, no total. Então a gente tem que prezar muitas vezes pela durabilidade do sistema de iluminação. E um último ponto que é importante dizer sobre iluminação artificial, grow lights, é que essa lâmpada, tanto essa quanto aquela lá, que eu reinstalei recentemente, elas estão ligadas num timer que ativam automaticamente às 5 da manhã e que desligam às 19 horas. Então aí eu tô com 14 horas, exatamente, 14 horas de período de exposição à luz. Antigamente, bem no começo do Fly Channel, quando eu trouxe as luzes artificiais para dentro do meu cultivo, eu deixava o tempo de exposição equivalente ao sol do período. No verão o sol é mais presente, na primavera e no verão o sol dura mais tempo, e nos períodos mais frios de outono e inverno a luminosidade durava menos tempo. Só que, com o passar do tempo, eu fui regulando um período fixo, anual, no caso 14 horas. Exceder também não é muito bom. Lá atrás, quando o assunto estava mais na tônica sobre grow lights, um usuário biólogo falou, ó, já fiz alguns testes para a faculdade, quando a gente deixa uma exposição muito alta, achando que a planta vai crescer melhor aí num período de mais iluminação ou de excesso de iluminação, deixando de 18 horas, coisas assim. Eu fiz testes em algumas alfaces, por exemplo, para a faculdade e ela adquire um amargor aí. Então existe aí uma mudança química com excesso de luz. Com essa referência que ele me trouxe à época e com outros estudos que eu fiz aí, que tem centenas na internet sobre iluminação artificial, o tempo de 14 horas aí é uma referência que eu entendi a partir desses estudos que não influencia e não vai prejudicar a química da planta por causa do excesso de luz. Então está aqui, esse terrário aquário começa a assumir a função do quê? De uma caixa de umidade para crescimento, tá? Para que as centenas de plântulas que vocês observam aí nos episódios, elas possam ser selecionadas, algumas delas vão entrar aqui para crescimento.
para chegar num porte de muda interessante aí, inicial. Daí assim, tem um aspecto bastante interessante para quem está cultivando aí seus próprios Anthuriums a partir de semente, e eu estou me referindo com exclusividade a Anthuriums. O que eu vou falar agora não se aplica para todas as plantas, mas sim a Anthuriums no caso. As sementeiras, que também são caixas de umidade, quando a gente coloca assim uma cama de esfagno e distribui as mudas, as sementes, e elas progridem, elas prosperam desse jeito, o crescimento desses carinhas que compartilham o mesmo solo, tá? Todo mundo está aqui numa mesma terrinha, que no caso é o esfagno, no mesmo substrato, que no caso é o esfagno. O crescimento desses filhotes de Anthurium numa caixa dessa, compartilhando o mesmo solo, será contido. Ou seja, se eu deixar esses carinhas aqui por anos, eles vão atingir um tamanho e não vão crescer mais. Eles vão sobreviver, eles vão ter todas as estruturas fundamentais formadas, folhas, caules, raízes, só que aí vai atingir um porte e essas plântulas todas, ou talvez uma ou outra, já assumindo o formato da muda, elas não vão invadir e crescer toda essa estufa a ponto de uma concorrência desleal aí, uma ou outra sobreviver. Elas vão ficar mais ou menos do mesmo porte e vão ficar estagnadas, sobrevivendo juntas aqui, mas sem entrar em competição. Vão estar todas mais ou menos com porte semelhante e vão ficar contidas no tamanho, porque esse microclima aqui, ela vai dar uma condição específica, elas não vão ter uma briga feroz entre si, a ponto de a gente ver um ou outro indivíduo dominando tudo e matando as demais, numa luta aí por clima e nutrição, tá certo? Então, eu chamo as caixas de umidade também nesse estágio, já mais ou menos nesse estágio aqui, de caixas de contenção. E os Anthuriums, especificamente, eles têm essa característica comunitária, tá? Nenhum indivíduo aqui, ou mais, vai querer dominar o pedaço e acabar com as demais. Elas vão se manter contidas mais ou menos numa média, dividindo aqui o clima e a nutrição que o próprio clima vai oferecer. Isso é muito interessante, isso é característica de Anthurium e possivelmente de outras espécies aí, não somente da família Arácea. Não saberia dizer quais seriam elas. Outras plantas, por exemplo, feijão aqui, ele não ia respeitar essa contenção e acabar um ou outro indivíduo querendo dominar, ia ser aquela bagunça, não ia ter espaço, mas em estados de plântulas de Anthurium, essa contenção dura bastante tempo. Isso favorece ao quê? Eu não preciso tirar todos esses indivíduos em plântula para rapidamente colocar em vasos individualizados, porque senão vai ter briga ou porque senão vão morrer. Eles não vão se sustentar aqui dentro. Pelo contrário, eu vou poder deixar essa maioria desses carinhas aqui, aos poucos, e selecionando os indivíduos, passando lá para aquela estrutura ou outras semelhantes àquela, que são estufas para crescimento, dedicadas a isso, e os demais carinhas que vão ficando por aqui, eles vão ficar relativamente de boa na lagoa, curtindo o microclima, se mantendo a partir do microclima oferecido, não entrando numa competição muito agressiva entre os irmãos, e isso é muito legal aí no processo, tá? Isso é bastante interessante. Então, nesse caso, que eu tenho um monte de irmãos, filhotes, do Anthurium papillilaminum e jardim, forma deltoide, com regardens, eu vou fazer agora a seleção, selecionar aí em torno de 6 indivíduos, condicionar em vasos separados e subir lá para a estufa de crescimento. É esse nome que eu estou dando. Não sei se existem termos científicos, técnicos, que caracterizam esse tipo de comunidade. Se você é biólogo e sabe que tem um nome para esse tipo de comportamento, traz aí para colaborar com a gente. Mas o fato é que, na prática, esses caras não vão brigar. No caso específico aqui, deste Anthurium, Magnificum X papillilaminum e jardim, forma deltoide, X papillilaminum regardens, as expressões de variabilidade genética ainda não se manifestaram, tá? Ele lentamente está saindo da fase de plântula, começando a adquirir formas de muda, mas ainda não dá para identificar as nuances estéticas, o design de carinha para carinha, tá? Tem que esperar mais um pouco aqui. Como essas plântulas estão consideravelmente pequenas,
em relação a outras que eu individualizei em vasos, eu resolvi utilizar aqui um substrato super inerte, super leve e poroso, composto por casca de arroz carbonizada, perlita e carvão, essencialmente, tá? A casca de arroz carbonizada, nas primeiras regas, ela tem uma questão de densidade aí, que acaba expelindo um pouco a água, tá? Então a gente tem que caprichar bem nas regas, ou fazer como eu tenho feito, né? Deixado fiozinho de água nas bases dos vasos, porque aí, aos poucos, a própria água vai acabando com essa densidade da casca de arroz carbonizada. E é um insumo bastante leve e poroso, por quê? Para dar oxigenação. As raízes desses indivíduos estão muito fininhas ainda, as plântulas estão bem frágeis, tá? Então, se eu colocar um substrato um pouco mais compacto e não tão poroso e leve assim, a tendência de ter podridão e perda aumenta bastante. Por isso, nesse caso, a individualização inicial se dá com esses componentes: cascas de arroz carbonizada, perlita e carvão, basicamente. Agora eu vou fazer aquela cobertura de leve com cote bokashi e fazer uma reguinha para condicionar depois lá na estrutura de crescimento. Vocês sabem que eu não tenho uma medida fixa para essas aplicações, mas pelo menos visualmente vocês podem ter uma ideia do volume de bolinhas de coat, né? E o bokashi em si já meio que desapareceu no substrato. Uma outra vantagem em se utilizar casca de arroz carbonizada é que ela ajuda bastante a evitar fungos gnats, tá? É uma característica aí, uma propriedade da casca carbonizada que espanta bem fungos gnats. Para quem tem problema com as micromosquinhas aí invadindo suas estufas, fungos gnats costuma vir já diretamente em adubos orgânicos, né? Esterco de boi, de galinha, e vem também em esfagno, tá bom? Só para vocês terem a referência aí. Trouxe aqui 3 mudinhas do Marcusianum XF Midori. O desenvolvimento por aqui está bem lento, bastante lento desse teste híbrido, dessa criação. Um usuário, um participante lá do grupo Anthurium Brasil, ele chegou a mostrar os indivíduos que ele conseguiu desenvolver, estão bem maiores, estão ficando características bastante interessantes. Oportunamente eu vou trazer aqui para a gente ver juntos, tá? Alguns indivíduos estão nascendo com umas manchas, parecem iridescências, parecem variegações. Tá curioso assim o crescimento desses indivíduos que eu já anotei maiores, né? Que já foi possível ver maior. Aí, gente, só para a gente ter uma referência da intensidade em FC, a gente tem aqui na faixa dos 400 FC ou 4000 lux, tá? Então tá mais do que suficiente aqui para o desenvolvimento das plântulas. Lembrando que em condições mínimas lá no rack da sala, onde tem um balcão da polinização, as plantas mais adultas, inclusive, no mínimo lá recebem 100 FC. A gente está 4 vezes mais em termos de intensidade. E a última prática antes de tampar o aquário, a estufa e finalizar o episódio é borrifar com Monstera Lab e ajudar no crescimento aqui a partir da nutrição foliar eficiente, beleza? Vou ficando por aqui, tá? Aos poucos eu vou completando aqui com variedades híbridas e a funcionalidade está aí. Trouxe para este ambiente para promover, evidentemente, o crescimento, individualizando vasos. A partir da individualização dos vasos assim, essas plântulas agora vão ter todo o espaço, todo o conforto e todos os recursos para poder tornarem-se mudas aí com um porte mais interessante, proporcional a esses vasinhos.